Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, bom dia. Como é bom estar nesse sábado para a gente poder partilhar e aprender um pouquinho mais com os ensinamentos de Jesus Cristo, através dos seus evangelhos. Hoje também estamos comemorando São Jerônimo, santo da nossa igreja. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então Jesus disse aos seus discípulos: prestai bem atenção às palavras que vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. O sentido lhes ficava escondido, de modo que não podiam entender. E eles tinham medo de perguntar para Jesus sobre o assunto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Interessante como que é o nosso lado humano. No começo do Evangelho, Lucas narra dessa forma, Todos estavam admirados com aquilo que Jesus fazia. Portanto, algumas pessoas se sentiam incomodadas com aquilo que Jesus fazia. E então Jesus pega e fala aos seus discípulos: prestai bem atenção nas minhas palavras, no que vou dizer. Por que Jesus pede para eles prestar bem atenção? O Evangelho não narra se isso aqui era logo no começo da vida pública de Jesus, ou se já estava perto de se concretizar a paixão, mas ele fala para prestar bem atenção, que é para eles poderem gravar, porque eles iam lembrar dessas palavras momentos, dias, anos depois. Então Jesus pede para eles prestar bem atenção. E aí então ele fala: o Filho do Homem, que seria o próprio Jesus, será entregue nas mãos dos homens. Por quê? Porque toda pessoa que busca fazer o bem, ela é perseguida, incomoda aqueles que gostam de fazer o mal. Então Jesus, através de tudo aquilo que ele fazia em benefício da humanidade, do povo, ele também sabia que tinha a oposição, tinha aquelas pessoas no qual se sentia muito incomodada pelo trabalho que ele fazia como evangelizador, como anunciar o reino dos céus, como anunciar um Deus para as pessoas que estavam ali querendo uma salvação, querendo a paz na sua vida, querendo a luz na sua vida. E então Jesus percebe, e Jesus então fala para eles que ele seria entregue nas mãos dos homens. Por quê? Nas mãos dos poderosos. Isso é coisa que Jesus já viveu há mais de 2000 anos. Nós estamos revivendo a mesma situação. O momento que nós estamos passando no nosso país se depara totalmente com esse trecho do Evangelho. Por quê? Porque toda pessoa que é do bem, ela está sendo oprimida, ela está sendo pressionada pelas pessoas que gostam de fazer o mal, por aqueles que estão no poder, por aqueles que têm a soberania nas suas mãos. Então, nós só estamos revivendo. Mas Jesus diz ainda para eles: não tenham medo. Porque aqui o Evangelho vem dizer que eles tinham medo de fazer pergunta. E Jesus, em muitos evangelhos, vai dizer: não tenham medo. Por quê? Porque de uma vez que eu tenho Deus comigo, o Espírito Santo comigo, eu preciso promover a paz no meu coração. Eu preciso vivenciar essa paz. A pessoa que tem o medo excessivo é a pessoa que está fora da graça, é a pessoa que está fora da paz, fora do Espírito Santo. Então é preciso que nós, através das nossas orações, da nossa fé, da nossa devoção, nós buscamos cada vez mais a presença de Deus na nossa vida, para que nós possamos suportar todos os impulsos
que vem contra nós, muitas vezes. Então, esse evangelho vem deixar bem claro para nós. Por quê? Muitas vezes tem pessoas que têm medo de confessar. Eu conheço muitas pessoas que às vezes elas mesmas se declaram: nossa, eu confessei quando eu fiz a primeira comunhão, eu confessei quando eu me casei, já faz 40 anos, 30 anos. Então as pessoas têm medo de encarar uma confissão com o padre. Por quê? Porque o padre, no seu sacerdócio, diante da confissão, ele representa a própria pessoa de Jesus Cristo. Então muitas vezes a pessoa tem medo de encarar a realidade, de encarar. Por quê? Porque muitas vezes nós temos consciência que vivemos muitas coisas erradas na nossa vida, mas por isso que temos que ter a coragem, não ter medo de chegar no padre e se confessar. Muitas vezes tem pessoas que têm medo de perguntar alguma coisa para o padre, assim como os discípulos também tinham medo de perguntar para Jesus sobre o assunto. Mas não podemos ter esse medo. A gente precisa enfrentar a nossa realidade. Se eu tenho um Deus comigo, por que eu haveria de ter tanto medo desse jeito? O medo nosso, ele tem que ter aquele medo dosado, que é o medo da nossa segurança. Eu preciso ter medo de me jogar de uma altura maior, porque eu sei que me machuca, posso até morrer. Eu preciso ter medo de correr a 200 por hora com o carro, porque eu posso me matar. Então é um medo de prevenção. Agora, esse medo excessivo, porque eu tenho medo, porque eu não posso. Não, isso não faz parte do ser humano. Isso aí já é alguma coisa que tem uma certa deficiência. Então, que essas palavras possam trazer para nós uma segurança, uma certeza, um acalento para a nossa alma, diante de todas as nossas dificuldades, diante de tudo aquilo que a gente vive no dia de hoje, a opressão que a gente passa, que essa força do Espírito Santo possa nos trazer a paz que tanto necessitamos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Nós, pela intercessão de nossa Mãe Maria Santíssima, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.